Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aguardando, nós chegamos no momento que você sabe que vem fogo do céu, nós chegamos no momento que verdadeiramente nós sabemos que vamos falar aquilo que tem no coração de Deus, através do Espírito Santo, nós vamos descortinar a palavra de Deus para você, um descortinamento atual, um descortinamento que eu tenho certeza que Deus se agrada dele, porque senão ele não mandava como fogo do céu para nós. Nós chegamos aqui no Café com Fé número 295, do dia 20 de setembro de 2022, no programa Portas Abertas número 334. Amados, olha, tá tão rápido, o ano tá passando tão rápido, mas tão rápido, que olha, me assusta de eu olhar por tempo, amanheceu e em seguida escureceu. Um novo dia, né? Hoje, amados, o tema é depressão existe na Bíblia. Lembrando, amados, que setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E a maioria dos suicídios, eles acontecem por causa de depressão. Eu creio que quando chega assim ao suicídio, verdadeiramente é mais do que uma doença. Ela se torna espiritual também. E quando ela se torna espiritual, aí há demônios. Mas eu não vou falar de demônios, porque a Bíblia diz também que a depressão é um estado de espírito físico. E se é um estado de espírito físico, ele vem de doenças. Nós sabemos que quem traz doenças é o diabo, né? Através de pensamentos. Mas será que tudo é dele? Amados, pensa um pouco comigo. Dizer que filhos de Deus ou cristãos não ficam tristes é mentira. Dizer que tudo é coisa do diabo, de Satanás, também é mentira. Porque cristãos sentem tristeza e muitas vezes ficam depressivos, sim. A Bíblia, olha, talvez pode até chocar vocês, de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Mas a Bíblia nos mostra que os gigantes da fé também ficaram deprimidos. A exemplo de Jeremias, Elias, Jó, Paulo e o próprio Jesus. Portanto, cristãos também podem ser atingidos por essa doença. Eu quero que vocês entendam que nós vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, né? Uma sociedade exigente, consumista, estressante. E tem pessoas que não conseguem acompanhar esse ritmo e se tornam pessoas ansiosas e depressivas.
com crises de ansiedade, com crises de depressão, síndrome do pânico. Inclusive, amados, isso tem sido motivo de pesquisas por estudiosos nesse assunto. A depressão é uma das mais temidas doenças de todos os tempos. Só que ultimamente ela tem sido chamada de um mal do século. Mal do século. Por quê? Por abarcar um número cada vez maior de pessoas e algemar a psique de muitos. Quando a gente fala algemar a psique de muitos, muitos podem pensar assim: então, se tem depressão, tem espírito maligno. Se tem espírito maligno, não tem Deus. Se tem Deus, a pessoa está vivendo em pecado. Ei, pode parar com isso? Você já ouviu a história de Jeremias? Você já ouviu a história de Elias? Você já ouviu a história de Jó? Você já ouviu a história de Jonas, de Paulo? E o que falar então da história do próprio Jesus? Fala para mim. Eles não tinham Deus, não? Eles não viviam para Deus? Eles não faziam a obra de Deus? Amados, a depressão é uma doença psiquiátrica mal compreendida e estigmatizante que atinge homens, mulheres, crianças. Em algum momento da vida dessas pessoas, elas são atingidas. E é uma das causas do consumo exacerbado de remédios, que inclusive pode levar ao autoextermínio, ao suicídio. E você aí que às vezes critica, a pessoa está com frescura, está com tristeza à toa, precisa reagir. Nós precisamos nos prevenir para não sermos atingidos por ela, porque qualquer um pode ser atingido por ela. Nós não podemos pensar que a vida é um parque de diversões, não, onde tudo é alegria e festa. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, nós aprendemos que o homem nasce para as dificuldades, tão certo quanto fagulhas voam para cima. Amados, eu quero que vocês entendam que muitos são os fatores que levam uma pessoa à depressão. Uma doença que pode atingir qualquer ser humano, eu torno a dizer, pode atingir você que está falando aí, eu não tenho depressão. Independente da sua posição social, independente se você crê ou não em Deus, independente da sua raça, da sua cor, independente do que você é. E para você não ficar falando aí que homens de Deus ou pessoas que têm Jesus, porque muitos dizem assim, ore que passa, ora que passa. Claro que oração passa tudo, claro que Deus cura tudo. Mas a pessoa dentro de si, a pessoa doente, talvez tenha até vergonha de dizer que está doente, justamente por causa da condenação, justamente por causa da incompreensão, justamente por causa da homofobia que há, do preconceito que há. Talvez homofobia não foi a palavra correta, porque homofobia é usada para outras coisas, mas pelo preconceito que há na palavra depressão. Eu mesmo, amados, eu sofri 17 anos com depressão. E tem momentos na minha vida, faz 7 anos que eu não tomo um comprimido. E esses dias eu fui assaltada com uma tristeza interna tão grande. Eu falei, alguma coisa não está bem no meu organismo. Daí eu voltei a sentir dores na mão, fibromialgia. Uma doença que já foi extirpada do meu corpo. Pode ser Satanás? Pode ser um espinho na minha carne? Pode sim. Mas quem me garante? Quem vai me garantir é um médico. Se eu precisar tomar remédio de novo, eu vou tomar. Não serei ignorante.
E ninguém pode dizer, é pregadora, tá lá e tá tomando remédio. Ei! Deus deixou os médicos justamente para poder dar cura. Se ele não tivesse deixado os médicos, não tivesse dado sabedoria para a medicina ser tão avançada, eu diria que tudo é obra do diabo, tudo é obra de Satanás. Se meu corpo é santo, se eu oro, se eu estou com Deus, e mesmo assim eu estou numa tristeza, é porque alguma coisa está acontecendo. E nós não podemos dizer que esses homens de Deus, tá? Jeremias, Elias, Jó, Jonas, Paulo, próprio Jesus, nós não podemos dizer que eles não tinham a Deus e que eles não conheciam a palavra. Vamos parar de estigmatizar as pessoas, de ter preconceito com as pessoas. Você pode não entender da doença, você pode não compreender porque a sua tristeza não chegou a você ter depressão. Mas depressão existe. Existe e é mostrado na Bíblia. Tá? Elias, ele sentiu-se profundamente deprimido. Olha só, né? Elias tinha tudo porque ele tinha tido uma vitória sobre os profetas de Baal. Mas ele estava vindo de um desgaste emocional durante a batalha. Ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel, o que mostra que essa batalha para ele foi um desgaste muito grande emocional. Ele se sentiu tão angustiado que ele chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, ele chegou ao fundo do poço. Quantos dessas pessoas deprimidas não pedem para Deus para levá-las? E como Deus não faz, eles fazem com as suas próprias mãos. Que daí sim que eu acho que o diabo entra. Daí sim eu acho que os espíritos malignos entram. Porque vê a pessoa num estado tão podre, tão miseravelmente no fundo do poço, que daí sim os demônios se apoderam dessa pessoa para tragá-la até a morte. Amados, eu não fui tragada pela morte porque, graças a Deus, oh, glórias a ti, Senhor meu Deus, eu fui criada num lar onde o amor imperou. Onde a minha mãe mostrou para mim e para minha irmã. Minha mãe nos criou sozinha. Onde minha mãe mostrou para mim e para minha irmã que ela amava por demais. E que ela sentia cada tristeza que nós sentíamos. A minha mãe tirava dela para dar para nós. A minha mãe muitas das vezes andou com sapato de sola rasgada, que entrava chuva, né, molhava os seus pés para poder dar sapato novo para nós, para dar um tênis para nós irmos para a escola. A minha mãe muitas vezes tirou da boca dela para dar para nós. Nós nunca passamos fome, nunca, nem a minha mãe. Mas eu sei que ela tirava do melhor que ela poderia comer também para dar para nós. Porque tinha para nós. Então, esse amor que a minha mãe demonstrou por nós foi o amor que eu demonstrei pelos meus filhos. E quando a depressão vinha de forma tão grande, tão intensa, que eu pensava, eu quero morrer. Eu falava, não quero não, porque se eu morrer, eu vou causar tristeza na minha mãe, nos meus filhos e no meu marido. Então, o amor que eu recebi da minha mãe, o amor que eu recebi em família, nunca me deixou pensar em tirar a minha vida, porque eu não queria causar dor para o outro. Se isso não é amar o próximo como a nós mesmos, eu posso dizer para você que nada mais é. Eu não queria
A depressão me colocava no fundo do poço. Me colocava uma dor tão profunda que eu queria morrer. Mas ao mesmo tempo, o morrer para mim era tristeza para outro. E eu não poderia suportar impingir uma dor para a minha família. Isto é amor ao próximo. E voltando a Elias, amado, voltando a Elias, ele foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Eu estou lendo aqui Reis, capítulo 19, versículos 4 a 6. Tá? É importante ler para você. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Amados, o Senhor, ele tinha um plano restaurador para a vida de Elias. Ou seja, ele proporcionou-lhe um tratamento completo para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Conforme essa passagem do primeiro livro de Reis, nós vemos que Deus contempla o ser humano com a cura da depressão integralmente. Ele cuidou de alimentar o profeta Elias, ele deu descanso para sua alma e confortou-o espiritualmente. Amados, quando a pessoa está em depressão, esse era um homem de Deus, ele pediu a morte. Se Deus por um momento tivesse se afastado dele, talvez ele tivesse tirado a morte dele. Jonas também pediu a morte. Nós vemos vários personagens que estiveram no fundo do poço, que estiveram dessa forma. Mas não é todo mundo que consegue ver Deus ali e conseguem ser curado apenas com o tratamento espiritual de Deus. Portanto, eu torno a dizer, Deus deixou os médicos também. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, adoece. E eu posso dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra para nós exemplos para que nós possamos não ser analfabetos cristãos na palavra. A Bíblia, amados, nos dá exemplos de heróis, que de nada tem de heróis se nós olharmos pelos olhos humanos. A Bíblia nos mostra histórias de famílias falidas, exemplo da família de Davi, exemplo da família de Acã, os pecados da desobediência e do furto. Vai lá, em Josué capítulo 7, versículo 1 a 26. Então nós temos ladrões também na Bíblia, sim, temos ladrões, nós temos assassinos, nós temos depressivos, nós temos incestuosos, Ló e as filhas, nós temos prostitutas, Maria Madalena e Raabe, e muitos outros assuntos que são tratados hoje como se na palavra de Deus não existissem. Porque na palavra de Deus, para muitos pastores, para muitos líderes de igreja, tudo se resume às tentações, ao pecado e ao diabo. Sim, queridos, ele veio sim para matar, roubar e destruir. Isso é verdade, está escrito. Mas nós devemos ver também os fatores que muitas vezes nos levam à tristeza, à debilidade física, à insônia e muitas outras coisas que nos fazem adoecer. Nós somos humanos. Nós somos humanos.
Não é para usar essa palavra, nós somos humanos, para poder não seguir a palavra de Deus. Nós somos humanos no que diz respeito ao nosso corpo. E não é humanos só nas tentações, nós somos humanos com aquilo que nós comemos. Se nós comemos 10 pães por dia, por que nós não vamos engordar? Se nós comemos 1 quilo de açúcar por dia embutido em sucos, em doces, refrigerantes, como não vamos desenvolver uma diabetes? Se nós comemos rios e rios de gordura, como não vamos ter um colesterol alterado, aumentado? Se nós vivemos num ambiente onde nos causa tristeza, se nós vivemos com brigas, ou mesmo que nós vivemos numa letargia, ou numa união que não era para ser união. Quantos casamentos aí estão na ruína, mas mesmo assim, os cônjuges teimam em permanecer juntos. Quantos estão, às vezes, no vício? Como isso não trazer tristeza? Como isso não trazer debilidade física? Como isso não nos fazer adoecer? Como isso não fazer as pessoas terem depressão? Tristeza da alma. Eu posso dizer, gente, que Deus nos trata quando nós estamos deprimidos. Ele sempre vai nos dar força para sairmos do fundo do poço. Pode ter certeza disso. Mas eu quero que você entenda que doenças aparecem e mesmo nas pessoas mais chegadas a Deus, mesmo nas pessoas mais chegadas a Deus, podem adoecer. São humanas e suscetíveis à doença. O nosso corpo reflete aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos. Quantas pessoas hoje são afrontadas dentro dos seus lares pelos seus familiares e às vezes não reagem, às vezes não choram, às vezes guardam para si aquela tristeza, aquela dor, às vezes até com medo de brigar, até com medo de dizer: ô fulano, ô fulana, ô cicrana, você está me magoando. Ô fulano, dá um tempo. Ô fulano, quantos não choram? Não querem chorar para não serem fracos. Quantos não querem conversar com outras pessoas porque têm vergonha de falar: eu estou triste. Oi, meu irmão, eu estou fraco, ore comigo. Psicólogos hoje são os mais ricos. Hoje uma sessão de psicologia está uma média entre 400 e 500 reais. Claro que tem uns mais baratos, tem outros de 1.000, tem outros de 2.000 e assim por diante. Para contar os seus problemas. Porque irmãos não podem ser mais para irmãos. Porque há o julgamento. Há o julgamento. Nós não temos mais amigos. Você não percebeu que pessoas vão no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, no Twitter, no LinkedIn? Ai, meu amigo. Amados, amigo é aquele que conversa com você, amigo é aquele que abraça você, amigo é aquele que chora com você, amigo é aquele que sofre com você, aquele que você pode pedir socorro. E eu sei, queridos, que na maioria das vezes hoje nós não temos ninguém para nos socorrer. Principalmente se nós somos um homem ou uma mulher que fala a palavra de Deus. Porque quando a gente pede ajuda, as pessoas olham, as pessoas criticam e as pessoas falam: não vive falando a palavra de Deus e agora está aí triste. Quantos pastores eu soube que se suicidaram? O ano retrasado mesmo me chocou muito. Uma grande mulher de Deus, ela se suicidou.
Ela foi, fez um culto lindo, bonito. Quando chegou na casa dela, ela se matou, ela se enforcou. Será que ela podia contar com alguém da sua igreja para falar, para dar uma mão a essa mulher? Ela não teve ninguém. Como há tempos atrás, eu conversei muito com uma pessoa que acusava o pastor de estar adoecido e que o pastor precisava de tratamento psiquiátrico, e eu até creio que sim, ele precisava tomar remédio, porque ele foi confessar para alguns líderes da sua igreja que ele estava doente sexualmente, ele precisava de sexo porque a mulher dele não tinha sexo com ele há quase 1 ano. E ele sentia desejos sexuais. E foi entrando uma tristeza no coração dele. Quando ele foi contar para esse grupo, uma das pessoas que ele mais confiava saiu contando para a igreja toda que ele não poderia estar no púlpito se ele sentia desejo sexual. Um homem com menos de 50 anos, um homem sadio. Quem estava com problemas era a esposa dele, que precisava tomar um remédio, ir no médico, se alinhar com a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que sexo é bom, sexo é maravilhoso. E a pessoa sem sexo pode adoecer, sim. Deus diz que um casal só deve se separar sexualmente em comunhão, em comum acordo. E quem estava mais ainda com problemas era essa irmã ou esse irmão, não me lembro na época se foi homem ou mulher, que enxovalhou esse pastor porque ele pediu oração. Ele pediu para que os irmãos estivessem orando para ele não cair em tentação, porque ele não queria trair a esposa dele. Ele amava a esposa dele, queria ser fiel. Amados, quando eu vi esse caso, que essa pessoa veio falar comigo, que esse pastor não prestava, essa pessoa ouviu muito de mim, mas muito, porque eu não tenho papas na língua, e se o Espírito Santo manda, pior ainda. Eu não tenho medo de ninguém, amados. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de padecer, mas eu vou morrer falando a palavra de Deus. E eu não sou daquelas, Deus mandou falar, não, está na palavra. A palavra de Deus diz isso e aquilo. Quantos lares nós vemos maridos e mulheres que não se tocam mais e um dos dois tem depressão? Vai dizer que isso não é uma doença? Vai dizer que isso é espiritual? Não, amados, isto não é espiritual. Isto é doença que precisa de tratamento, que precisa de remédio e que precisa de cura, sim, espiritual. Mas juntamente com o remédio. Tá? Agora, na Bíblia, porque a Bíblia, amados, eu falo que é o nosso manual. A Bíblia nos mostra tudo aquilo que nós temos que saber e conhecer. Pode ver que Deus colocou adúltero, Deus colocou ladrão, Deus colocou prostituta, Deus colocou incesto, Deus colocou tudo na Bíblia, que é justamente para nós conhecermos essas histórias, para nós nos fortalecermos dessas histórias e acabar com o preconceito de que tudo é coisa do diabo. Uma passagem marcante e que eu quero trazer para vocês é a história de Eliseu. Ele sofreu uma enfermidade de morte, pois ele era um homem, ele tinha o seu lado humano. E isso não ofuscou. Presta atenção aí, meu amado irmão. Presta atenção, queridos. Para que você não tenha preconceito para quem está do seu lado e está precisando de ajuda.
Eliseu, ele tinha o seu lado humano, e isso não ofuscou a grandiosidade do Deus que ele servia e as honras e glórias ao Senhor pelas suas obras. Eliseu, queridos, ele acompanhou e serviu a Elias por um tempo, e antes que fosse arrebatado em direção aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu pediu a Elias assim, eu quero uma porção dobrada do Espírito seu, como vontade de sucedê-lo na obra do Senhor. E foi-lhe dada uma porção dupla da sua unção, assim que Elias lançou sobre ele seu manto oficial. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por favor, receba com amor essa palavra. Você acha que Deus permitiria uma porção dobrada de poder para qualquer um? Em toda parte, nós temos pessoas fragilizadas de muitas maneiras, amados. As condições trágicas e difíceis têm causado em muita gente a perda da satisfação em viver. Quanta gente perdeu toda a sua família com a pandemia, com o Covid. É que quando passa, as pessoas esquecem. Teve famílias que todos foram dizimados, ficou bebês apenas que hoje estão em orfanatos. Amados, sabe, nós temos vivido os persistentes episódios de tristeza e falta de esperança. E temos perdido também o amor entre pais e filhos, filhos para pais, o amor entre marido e mulher, mulheres e maridos. Amados, isso tudo causa uma tristeza profunda, e a tristeza profunda vem a depressão, que é uma doença. A depressão trata-se de um transtorno mental que pode até incapacitar, quando não é tratado por profissionais preparados para isso, amados. E os profissionais são psiquiatras, psicólogos, por exemplo. Infelizmente, devido à falta de informação adequada, há pessoas deprimidas que sentem, como eu acabei de falar, vergonha de assumir e pedir ajuda para enfrentar o que estão passando. Muitos têm medo do pastor condenado, o pastor falar, ô irmão, ore mais, ô irmã, ore mais. Algumas nem conseguem identificar os sinais, que dirá pedir ajuda. Queridos, assim como todo tipo de enfermidade, apoio médico e psicológico são essenciais para tratar o quadro depressivo. Baseado na palavra de Deus, a igreja recomenda que as pessoas se apresentam os sintomas de depressão, busquem cumprir o tratamento recomendado pelos profissionais, assim como buscar viver uma rotina de oração durante a vida, sim. Eu não digo para você que você não tem que orar, pelo contrário. Você tem que orar, sim. Você tem que orar. Eu orava muito. Eu orava. Cada vez que eu tinha que tomar o remédio, eu falava, eu não quero, mas eu sabia que quando eu deixava, eu voltava a ter crises. Nunca tive ansiedade, a crise de ansiedade não me pegou, síndrome do pânico também não, tá? Mas eu sei que um certo dia, porque o meu problema era dormir, eu precisava dormir. Um certo dia, conversando, eu estava no Rio Grande do Sul, num grande evento, jantando com um casal, e de repente eu olhei para eles e adormeci sentada, olhando para eles, coisa que nunca acontecia, porque geralmente eu passava a noite, eu ia para o hotel, não conseguia dormir de jeito nenhum. E a partir daquele dia eu tomava só um remedinho para dormir e tal, até que chegou o grande dia que eu falei, eu não quero tomar mais.
Eu nem me recordo mais quando foi a última vez que eu coloquei um remédio de depressão na boca. Mas foi assim, algo tremendo. Um encontro tremendo com Deus. Um encontro tremendo com Deus. E isso, amados, não é porque eu seja melhor que ninguém. Porque esses dias, como eu falei, eu tive sintomas de depressão. Insônia, gula porque eu como mesmo, gula, tá? Choro fácil, tristeza, angústia e as mãos dormentes, que é o primeiro sinal meu, porque eu volto a sentir sintomas da fibromialgia, uma doença que eu fui descobrir pelo nome de Jesus para poder saber o nome da doença para ir embora, porque o nome de Jesus era maior do que qualquer doença. Na vida, amados, nós temos que enfrentar pequenos e grandes desafios. Esse foi meu grande desafio. E continua sendo. Se eu não levo uma vida regrada, e não é só de oração, uma vida regrada. Olha, eu não ando, eu tenho uma vida sedentária. Durante muito tempo não tomei vitaminas adequadas. Eu abusei do meu corpo. Eu estou, inclusive, fazendo vários exames, porque às vezes eu tenho uma febre que vem do nada. Ela me abate por algumas horas, vai embora 2, 3, 4 dias, 5 dias, às vezes uma semana, quando eu vejo ela já voltou de novo. Eu estou fazendo exames para saber se for doença, vai ter que ir embora no nome de Jesus. Porque eu creio em Isaías 53. Primeiro, eu creio que Deus me criou num corpo totalmente são. Eu já sou vitoriosa, desde o útero da minha mãe. E segundo, porque mesmo que eu caia em doença, nós temos a palavra dele, que Jesus veio para nos libertar da doença, da opressão, da angústia, da tristeza. Mas existem batalhas longas, diárias, que a gente tem que sair vitoriosa. E são essas batalhas que Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Por isso, queridos, eu quero dizer para você que com a depressão não é diferente, não. Por isso é preciso usar todos os dias as armas que Deus nos deu para nos empenhar na luta até a cura. Mas não podemos esquecer que a cura pode vir também através dos médicos, dos remédios. Eu já falei aqui outro dia que a falta de serotonina na hipófise, que é uma glândulazinha um pouquinho maior do que um grão de arroz, um arroz bem grande, sabe? Assim, não chega a um caroço de feijão. Não chega. E a serotonina, ela tem que se fixar ali para nos dar a satisfação e a alegria do contentamento no nosso cérebro. Se a serotonina não chega, o que ocorre é que vai para o nosso cérebro somente a tristeza. Então, este é um mal físico. Quando nós tomamos o remédio para depressão, ele faz o gatilho, aonde a serotonina chega até a hipófise, para poder ir para o nosso cérebro e nos dar a sensação de contentamento. E até que ela faça esse gatilho sozinha, nós precisamos sim da cura física, que é a cura do médico através de remédios.
Mas isso não invalida a busca pela palavra de Deus. Isso não invalida que você busque diariamente o nosso Deus que nos formou, o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que nos perdoou. Por isso, amados, quando você vê alguém com depressão, em vez de você criticar, em vez de você falar, você tem que sair dessa, ei, sai disso, ai, não pensa assim. Não faça isso, amados. Essa pessoa precisa de dedicação e carinho. Porque a palavra de Deus é como uma chuva, conforme narra o profeta Isaías, que eu vou ler agora, Isaías capítulo 55, versículo 10 a 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e reproduzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Amados, é Deus falando com você, é Deus falando comigo, é Deus falando conosco. A palavra dele não volta para ele vazia, mas faz tudo o que tem que agradá-lo e realiza tudo que ele nos prometeu. Ele nos prometeu cura. A palavra de Deus não nos deixa ficar secos de tristeza e de desânimo. Pelo contrário, ela nos enche de vigor e força. Ela nos devolve a vida, o sorriso e a alegria. Mas para isso, amados, é preciso se deixar molhar, ou seja, se aproximar de Deus por meio da leitura diária da Bíblia, da palavra. E terminando, amados, um lado muito importante para você saber. Os evangelhos nos narram que Jesus, em sua humanidade, porque Jesus era humano como eu e você, ele estava sujeito a desafios que nós também estamos ao longo da nossa história. Jesus, inclusive, também conheceu o tormento da tristeza. Em Marcos capítulo 14, versículos 34, ele disse assim: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Tem outras versões, amados, mas eu quis trazer essa versão atualizada para você ver que as palavras de Jesus também disse que a tristeza dele era tão grande que era capaz de matar a ele. Porque ele estava sofrendo, ele estava triste por tudo que ele ia passar. Que dirá nós? Mas eu quero te dizer que mesmo aí, ele era humano, mas ele não usou da divindade dele. Ele era Deus e não usou. Por isso, queridos, que eu quero te dizer hoje que Jesus não é indiferente ao que sentimos. Pelo contrário, ele conhece e sabe a intensidade com a qual nós sofremos. Pois ele também passou pela traição, pelo abandono, pelas privações, pelas perdas de entes queridos, pelas calúnias. Ele passou pelas mentiras, pelas invejas e tudo aquilo que diz respeito ao nosso sofrimento. Jesus não foi diferente de nós. Dessa forma, refletir sobre a humanidade de Jesus nos aproxima de Deus, muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que você pode imaginar, amados. Muito mais. Pense que se você estiver sentindo essa tristeza, você precisa dos remédios, mas o seu remédio maior é Jesus. Aquele que sabe o que você está passando. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim, tem pastores, tem evangelistas, tem pessoas que discordam.
vem no meu WhatsApp às vezes me desacatar, vai nas minhas redes sociais no privado, ainda bem, né? Mas eu tenho que dizer o evangelho verdadeiro. Eu tenho que dizer que a cura vem pela fé, mas também vem pelos remédios. Não adianta você ser curado somente pelos remédios e não ter a alegria maior de Jesus. E não adianta também você só ter a alegria de Jesus, saber que você é curada, mas que num vento de tristeza você pode sentir a mesma coisa, porque o seu organismo está precisando daquele gatilho que leva a serotonina para a sua hipófise. Amados, vamos ajudar quem está precisando. Vamos estender a mão para quem precisa, para que nós não sejamos responsáveis por um suicídio, por uma morte. E se é você mesmo que está sentindo isso, creia que você pode orar hoje, nessa noite, e pedir a aproximação cada vez maior do nosso Deus. E peça para que Deus te dê uma igreja edificada, uma igreja onde você pode falar os seus problemas com os seus irmãos. Porque se você não está num lugar onde você tem a liberdade com os seus irmãos, você é daqueles que você entra e sai sem saber quem é o seu vizinho, sem cumprimentá-lo, sem perguntar se ele precisa de uma oração, sem falar para ele, ore por mim, com medo de ser fraco. Você está no lugar errado, amados, porque eu insisto em dizer que as portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, amados. Não se deixe levar por qualquer palavras, porque vai ser cobrado da pessoa que está te ensinando, mas vai ser cobrado de você também, que sabia que lá é errado e que permaneceu lá. Porque se você não comunga no mesmo local, você está pecando. E pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. As pessoas têm mania de dizer que pecado é só traição, roubo, assassinato. Mas quando eu rejeito meu irmão, quando eu não presto atenção no meu irmão, quando eu ensino um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou, humanizado, eu estou pecando contra o meu Deus. E queridos, se encha da fé natural, para você poder se encher do sobrenatural de Deus. E como você faz isso? A resposta está em Romanos capítulo 10, versículos 17, onde eu encerro o Café com Fé, de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra forma de ter intimidade com Deus, como os heróis da fé tiveram intimidades. Heróis que aos olhos humanos, se nós olharmos, eles não eram heróis. Eles padeceram de doença, eles tiveram tristeza, eles foram depressivos, muitos ladrões, assassinos. Mas Deus foi fiel a eles. Deus é fiel a você. Esse versículo de Romanos traduz a importância, amados, de ouvir e se alimentar da palavra de Deus, porque quando nós ouvimos e nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus, como os heróis da fé tinham proximidade com o nosso Deus. E eu quero dizer para você que eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E amados, essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.